Olá pessoal, desculpe se eu atrasei 1 ou 2 minutinhos, mas tive um probleminha aqui com a internet, mas já está resolvido. Então, como a gente combinou, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do tempo e o estudo, tá bom? Então, é muito comum o aluno chegar para mim e falar assim: professor Rubens, quanto tempo eu tenho que estudar? Então, quanto tempo eu tenho que estudar para quê? Então é uma pergunta muito vaga, não é? Quanto tempo eu tenho que estudar? Bom, depende para que você quer estudar. Você está estudando para a vida mesmo? Está estudando para assimilar o conteúdo do seu ensino médio, da sua faculdade, da sua pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado? Ou você está estudando exatamente para uma prova, né? Para uma prova, para um concurso, para um vestibular, para a sua prova de qualificação no mestrado, no doutorado, para a sua defesa? Então, quando a pessoa me pergunta assim, professor Rubens, então para quanto tempo tem que estudar? Então a pergunta é muito vaga, né? Ela é muito vaga. Mas de qualquer forma, boa tarde Vinícius, seja bem-vindo. De qualquer forma, quando a pessoa responde de forma um tanto quanto vaga, eu respondo de uma forma bastante concreta, tá? Ainda que eu não saiba exatamente para que ela está se preparando. Aí eu falo assim, olha, você tem que estudar durante o tempo que você tem, tá? Qual que é o tempo disponível que você tem? Porque uma coisa que é muito comum é que a nossa vida é corrida, nós temos muitos afazeres, muitas coisas programadas por nós, muitas coisas programadas por outras pessoas, muitas coisas acontecem, você planeja o seu dia, acontece alguma coisa e a sua programação foi pro saco, não é assim? Então, o ideal é que você possa dedicar-se diariamente ou semanalmente a uma determinada quantidade de tempo planejada previamente, né? E você sabe, bom, eu tenho 10 horas disponíveis para estudar e preservo com essas 10 horas. Eu preservo o meu sono, preservo o meu lazer, preservo o meu tempo com os meus familiares, tá bom? Então, aí quem tem que saber exatamente qual que é o tempo disponível que você tem para você estudar é você mesmo, né? Não tem jeito. Vamos ver o que o Vinícius está falando aqui. Não consigo ter foco nos estudos, não tenho costume de estudar todos os dias, sinto dificuldade em focar as horas. Me ajude, por favor. É isso que a gente está fazendo aqui, Vinícius. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o tempo, né? E como aproveitar melhor o tempo para evitar que a distração, muitas vezes, a divagação, atrapalhe o nosso tempo de estudo. Tá? Então, a essa pergunta que às vezes me fazem, às vezes não, muitas vezes me fazem de forma muito vaga, né? Professor, quanto tempo eu tenho que estudar? Aí vem aquela resposta fatídica, né? Depende do motivo pelo qual você está estudando, depende do que você está estudando, tá? Para que você está estudando. Bom, agora eu vou me orientar mais ou menos por esse livro aqui. Como eu falei nos stories, se alguém viu, vou me orientar por esse livro aqui, ó. Quando? Tá? Então, os segredos científicos do timing perfeito. Então, não é um livro sobre estudo, é um livro sobre organização do tempo, sobre otimização do tempo, tá bem? Então, eu como sempre mostro, né, meus livros, depois que eles são lidos, eles ficam assim, todos riscados, né, porque eu vou fazendo anotações e tal, e depois isso me ajuda a recuperar os pontos e os aspectos mais importantes da nossa leitura, tá bom? Então, aqui eu fiz aqui algumas perguntas, né? Repeti algumas perguntas que os alunos geralmente me fazem. Então, a primeira pergunta é essa, né? Quanto tempo eu devo estudar? Então, para organizar esse seu tempo, é necessário que você consiga estabelecer metas. E metas são metas no tempo. Então, metas de curtíssimo prazo, metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Geralmente, as metas de longo prazo, elas são medidas em anos. Talvez alguns meses, mas a medida da meta de longo prazo são anos. Tá? A medida das metas de médio prazo são anos e talvez meses. Tá bom? Depende do que está no fim do seu projeto. As metas de curto prazo são semanas ou meses. E as metas de curtíssimo prazo são dias ou horas. Tá bom? Então temos lá metas de longo prazo, médio prazo, curtíssimo prazo. Médias de longo prazo, então nós temos anos, geralmente são anos. Tá? Metas de médio prazo, anos ou meses.
As metas de curto prazo, nós temos praticamente as semanas, basicamente as semanas, tá? E depois as metas de curtíssimo prazo são as metas estabelecidas geralmente para o seu dia, tá? Para o seu dia, talvez as semanas também, mas mais orientadas mesmo para o seu dia. Oi, Michele, tudo bem? Michele, minha aluna do Unisal, seja bem-vinda. Então, a gente está falando exatamente sobre a questão das metas no tempo. Então, por que eu falei isso das metas? Eu tenho algumas aulas nas quais eu trabalho assim, horas sobre as metas de longo prazo, sobre as metas de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo. Mas por que eu falei das metas aqui? Porque nas metas de curtíssimo prazo estão os períodos de estudos. Tá? Então, o que é o período de estudo? O período de estudo é a hora que você senta na sua cadeira para estudar. Esse é que é o seu curtíssimo prazo, tá? Então, aquele tempo que você vai sentar para estudar, tá? Depois você tem o horário de estudo. O horário de estudo é o conjunto dos seus períodos de estudo. Então, o horário de estudo é aquilo lá. Na segunda-feira de manhã eu vou estudar português. Na segunda-feira à tarde eu vou estudar matemática. Na segunda-feira à noite eu vou estudar, sei lá, direito constitucional, por exemplo. Tá bom? Então o horário é a organização dos seus períodos de estudo durante a semana ou durante uma quinzena, por exemplo. Se você está estudando para um concurso, o Vinícius falou de TJ, né? Então eu não sei se ele está estudando para magistratura ou se para escrevente, mas vamos supor que você esteja estudando para magistratura, que são, sei lá, 20 disciplinas, ou então para Receita Federal, que são 25 disciplinas. São muitas disciplinas. Muitas vezes as 25 disciplinas não cabem em uma semana, tá? Se você fizer um horário, por melhor que seja o seu horário, muitas vezes as 25 disciplinas não cabem numa semana. Então, o seu horário vai ter que ser um horário de 2 semanas, tá? Para dividir as 25 disciplinas em 2 semanas. Pode ser que você faça um horário, pode ser que você faça um ciclo de estudos, que são coisas diferentes, e depois a gente pode falar sobre isso num outro momento, tá? Tudo isso eu já tenho gravado também lá no meu curso, Método Como Estudar, tem muitas aulas sobre isso no canal do YouTube também, tá? Mas hoje, quando eu falei do tempo, eu quero falar especificamente do período de estudo, que é exatamente esse intervalo de aproximadamente, pode ser que seja meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. Tá? Então, que é o horário em que você senta efetivamente para estudar. Bom, então, qual deve ser, professor Rubens, o tempo, a duração do meu período de estudos? Então, para ficar mais fácil, quanto tempo dura um jogo de futebol? 90 minutos, 45 mais 45 minutos. Tá? Então, quando a gente sai de um jogo de futebol de 1 hora e meia, a gente sai cansado. E não pense que 90 minutos sentados não vão te deixar cansado, vão te deixar cansado também. Então, se você já tem hábitos de estudo, se você já está acostumado a estudar com uma certa frequência, com uma certa intensidade, 1 hora e 30 é o tempo ideal. Mais do que 1 hora e 30 de estudos, você vai perder aproveitamento. 2 horas estudando de forma contínua, seguida, é roubada. Então, o tempo ideal máximo para você estudar é 1 hora e 30. Mas esses 90 minutos não são 90 minutos seguidos. Tá? Então, eu quis falar do jogo de futebol, por quê? Da mesma forma que o jogo de futebol tem regras, então as pessoas entram em campo durante 90... Estou falando de futebol como se eu entendesse de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Eu não sei o nome de nenhum jogador, eu acho, do Brasil. Eu sou um completo analfabeto de futebol. Tá? O que eu sei é muito pouco. Mas, de qualquer forma, é um jogo. Tá? É um jogo. E quando você entra para jogar, nesses 90 minutos, tem regras que precisam ser cumpridas para que o jogo tenha validade. Tá? Se todo mundo entra e cada um começa a dar supapo no outro, começa a pegar a bola com a mão, começa a jogar a bola e convidar os torcedores para jogar bola, para bater bola junto com eles, então virou uma bagunça. Tá? Então você não tem um jogo válido, certo? Então, para que o seu tempo de estudo seja um tempo válido no sentido de que você vai ser capaz de aproveitar esse tempo de estudos, nós temos algumas regras para você cumprir e que vão te ajudar no aproveitamento do seu tempo de estudo nesse período de estudo, ou seja, nessa 1 hora e 30. Tá bom? Agora, eu vou falar como se o ideal fosse 1 hora e 30, mas também não é. Se você está começando a estudar,
O tempo ideal é o tempo que você consegue ficar atento, é o tempo que você consegue manter a sua atenção. Tá? Então, se você está começando a estudar e faz tempo que você saiu do colégio, do ensino médio, do segundo grau ou da sua faculdade, não pense que você vai sentar e vai pegar um livro qualquer e vai conseguir ler 1h30. Não vai. Tá? Eu mesmo, dependendo do livro, como eu disse na live de ontem, dependendo do livro, eu consigo ficar 1h30 lendo. Mas tem que ser um livro mais tranquilo, um livro mais fácil para mim. Se eu pegar um livro difícil, complicado, eu não vou conseguir me dedicar a ele por 1h30 seguida, tá? 90 minutos seguidos. Por quê? Porque exige mais atenção, eu preciso fazer mais anotações. Então, depende do livro que eu estou lendo. Então, a minha resistência aqui no sentido de conseguir ficar sentadinho, né, sem me cansar, conseguir ficar sem ir ao banheiro enquanto eu estou estudando, conseguir ficar atento sobre tudo. O mais importante enquanto você estuda é a sua atenção. Qualquer coisa que possa prejudicar a sua atenção, prejudicou o seu período de estudo. Então, a gente está falando aqui de 1h30 no modelo ideal. Tá? Mas pode ser que você precise começar a estudar fazendo 20 minutos de estudos. Fez 20 minutos, se você não consegue ficar atento a mais que 20 minutos, você para, meu amigo. Para, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai no banheiro e depois volta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Estou desperdiçando tempo. Você vai desperdiçar tempo se você ficar lá estudando sem atenção. Tá? Então, se você percebeu que 20 minutos é o tempo máximo que você consegue ficar atento, lendo com atenção, não tem problema, você faz os seus 20 minutos, faz o intervalo, o que for necessário, pode ser um intervalo de 5, 10, 15 minutos, depois você volta a estudar. Tá? Mas vamos voltar para o nosso período de 1h30. O nosso período de 1h30, ele vai ter intervalos também. Então eu sugiro que nesse período de 1h30 você faça pelo menos 5 minutos de intervalo. Você estuda 30 minutos, ou você estuda 25 minutos, por exemplo, descansa 5. 25, descansa 5. Tá? E depois mais 30 minutos. Então dois intervalos aí. E se você tiver um pouco de dificuldade, você pode pôr mais um intervalo na última meia hora. Tá? No meu vídeo sobre revisão dos estudos, que está no YouTube, lá eu coloquei inclusive uma tabela na qual eu divido os períodos de estudo para você, tá? E você também tem esse vídeo aí no IGTV, tá? Aí no Instagram. Então eu divido o tempo. Então se você tem 30 minutos de estudos, eu falo como você tem que dividir os seus 30 minutos de estudos. Se você tem 60 minutos, 90 minutos, 1h, 1h30, tá? Então eu faço a divisão direitinho ali para você seguir mais ou menos, né? Não tem que ser aquela coisa assim cravada, assim, legalista. Você pode, não precisa ser, pode ser 31 minutos, pode ser 22, percebe? Então você pode ali modular, obviamente, você pode modular esse tempo, tá bom? Então, mas em se tratando de um período ideal, de 1h30 de estudos, tá? O importante é que você divida essa 1h30. Por quê? Por quê? Porque o seu desempenho vai ser assim, ó. Você vai começar aqui, né, com bastante ânimo, bastante intensidade, bastante atenção. E aí, nessa 1h30, o seu rendimento vai caindo. Você vai fazendo uma curva e o seu rendimento vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você estudar direto, quando você chegar lá no finzinho dos 90 minutos, tá, seu rendimento está muito baixo. Então, o que você faz? A gente faz assim, ó. A gente está estudando, caiu um pouco, né? Aí você faz um intervalo aqui, faz um intervalo. Quando você voltar, você não vai voltar aqui, você vai voltar aqui, ó. Você volta mais alto. Aí, mais 30 minutos de estudo, mais 30 minutos de estudo, pá. Aí seu rendimento baixou um pouco, não tem problema. Faz mais um intervalo, aí você começa de novo. Então você sempre estará numa faixa de aproveitamento elevada, tá? Porque se você fizer 1h30 direto, você vai fazer isso, ó. Né? E você vai gastar pelo menos os últimos 30 minutos numa faixa de aproveitamento muito baixa, muito baixa. Então, você vai perder, você pode falar assim, professor, mas eu vou perder 10, 15 minutos de intervalo. Vai perder. Mas é melhor perder esses 10 minutos no intervalo, né, do que perder quase tudo por causa do desempenho que foi caindo, do aproveitamento que foi ficando cada vez mais deteriorado, mais prejudicado.
Tá bom? Então, sempre que você for estudar, você já começa assim. Bom, hoje eu vou estudar quanto tempo? Vou estudar 1 hora? Vou estudar 1 hora e meia? Vou estudar 60 minutos? Beleza, então você já põe lá o seu reloginho, o seu celular, para dividir esse tempo na metade. Tá? Quando chegar na metade, você descansa um pouco, levanta, pode fazer qualquer movimento assim para melhorar a circulação do seu corpo e depois você volta a estudar. Tá? Descansa 4, 5 minutos e volta a estudar. Isso vai ajudar no seu aproveitamento, tá, desse seu período de estudos. Então, nós estamos falando agora do tempo de um período de estudos. Tá? Eu estou tratando como se o tempo ideal fosse 1 hora e 30, mas o tempo ideal é o tempo que você tem. Tá? Ah, o professor Rubens falou que a gente tem que estudar sempre 1 hora e 30. Mentira, não é isso que eu estou falando. Tá? Você tem que estudar o tempo que você tem. Agora, se você tem períodos de 1 hora de estudo, excelente. Vamos aproveitar esses 60 minutos da melhor forma possível. Se você tem 90 minutos, vamos aproveitar esses 90 minutos da melhor forma possível. É isso que eu quero que você faça. Tá? Então, é sabido que qualquer atividade nossa, e isso aqui vem do livro que eu citei para vocês no começo da live, esse livro aqui, o Quando, né? Que qualquer coisa que a gente faça, por qualquer período que a gente tem assim, um momento de início alto, né, um momento de pico, depois um momento de queda, depois um momento de retomada, tá? E depois de queda novamente. Então, até mesmo no nosso dia, aqui o próprio Daniel Pink, o autor desse livro, fala que é assim que funciona. Ao longo do nosso dia, nós temos momentos de pico, momentos de queda e depois momentos de retomada. Então, por exemplo, é sabido, isso aqui está nas minhas anotações para falar para vocês hoje, né? Isso aqui é importante, que, por exemplo, o horário das 2 horas e 55 minutos, ou seja, praticamente às 3 horas da tarde, é o horário de menor produtividade em qualquer lugar do planeta. Então, as pessoas acordaram de manhã para começar a trabalhar, para começar suas atividades. Quando elas chegam aproximadamente em torno das 3 horas, das 15 horas da tarde, elas já estão muito cansadas, muito cansadas. Então, esse momento das 3 horas da tarde, ele coloca ali pontualmente, né? Assim, 2 horas e 55 minutos. Então, é o tempo de menor aproveitamento, geralmente é o seu tempo de estudo. Maior baixo. Professor Rubens, qual que é o pior horário para estudar? O pior horário para estudar é de tarde. Tá? O pior horário para estudar é de tarde. De tarde que horas? Em torno da 1 hora, 2, 3, 4 horas. E aí acontece aquele momento, então, esse momento de baixa, aí tem aquele momento de retomada. O momento de retomada costuma ser em torno das 17 horas. Tá? Então, a partir das 17 horas, as pessoas estão um pouco mais ativas, estão com a sua atenção um pouco mais recuperada, um pouco mais restaurada, restabelecida. Tá? Então esse horário das 3 horas da tarde, em torno das 3 horas, um pouco antes e um pouco depois, é o pior horário para a gente estudar. Tá? Se é o único horário que você tem, paciência, aproveita, tenta aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Mas se você puder distribuir o seu tempo de estudo entre outros horários do seu dia, essa é a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Então, isso que eu vou falar não está nesse livro Quando, está num outro livro, mas bate direitinho com um texto. Um autor confirma o outro, ainda que os dois não tenham combinado isso. É aquele livro sobre os experts, do Carl Anders Ericsson. Nesse livro, o Carl Anders Ericsson fala sobre a sua experiência, a sua pesquisa com os experts. Na verdade, ele faz uma grande pesquisa com músicos que tocam violino. Tá? Há outras grandes pesquisas feitas com experts. Aí também, aí no IGTV, eu tenho vários vídeos sobre aprendizagem e expertise. É uma aula grande de mais de quase 4 horas. Tá? Essa aula eu dei em 2019 na Casa do Saber, lá em São Paulo. Lá era um pouco reduzida, porque ela tinha apenas 2 horas. Aí eu expandi um pouco a aula, gravei toda a aula e coloquei aí para vocês. Vocês têm essa aula no IGTV, tem essa aula no YouTube também. Aprendizagem e expertise. Então, lá no aprendizagem e nessa aula da aprendizagem e expertise, só um pouquinho aqui, deixa eu... Tá. Nessa aula, o Carl Anders Ericsson
fala aqui os melhores horários de estudo, ou melhor, ele fala de outro jeito, né? Que os experts estudam mais entre as 9 horas e as 13 horas da manhã, tá? Entre as 9 da manhã até as 13 da tarde. Esse é o horário de maior rendimento dos experts. E depois eles não estudam, eles não treinam, seja lá o que for, violão, violino, piano, xadrez, matemática, eles não treinam na parte da tarde, tá? E eles só retomam o seu treino, o retreino da sua expertise, da sua habilidade, seja lá qual for, depois das 17 e vão até as 21 horas. Tá? Não significa que eles trabalham das 9 às 13 e das 17 às 21. Não, é entre esse período. Tá? Se eles fossem trabalhar das 9 às 13 e das 17 às 21 horas, daria 8 horas de treino por dia. Só que eles não treinam 8 horas por dia. Os melhores do mundo, os experts, treinam nesses dois períodos, mas no máximo 6 horas por dia. Então, os estudos indicam que a quantidade máxima de estudo que você deve praticar durante o dia é de no máximo 6 horas. É muito comum, eu vejo muito disso, o cara falar assim, professor Rubens, ontem eu estudei 16 horas por dia. Cara, se você estudou 16 horas por dia, pode até ser, não vou falar que você está mentindo, mas você não vai conseguir fazer isso todo dia. Não vai, porque a vida é tumultuada, um monte de coisa acontece, e depois de 16 horas de estudos, você estará absolutamente exausto, exaurido. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar uns 2, 3 dias sem conseguir estudar, tá? E não vai conseguir assimilar com permanência, né? Enfim, com firmeza, aquilo que você estudou nas 16 horas desse seu dia maravilhoso, tá bom? Então, essa não é a melhor tática, não é a melhor estratégia, não é a melhor técnica, não é nada de bom. Estudar 16 horas por dia, não. No máximo, estudar, estudar 6 horas por dia, tá? Então, se eu tenho um post também aí no IGTV e no Instagram, né, sobre o dia ideal de estudos. Então, seria, no máximo, 4 períodos de 1h30. 4 períodos de 1h30. Tá bom? 4 períodos que somariam, ao longo do dia, 6 horas de estudos. Ah, professor, mas eu só estou estudando. Eu não faço mais nada além de estudar. A minha vida, eu tenho uma vida privilegiada, eu tenho minhas economias, ou então meus pais estão pagando para eu estudar, ou então a minha esposa está trabalhando para eu poder estudar, ou então meu esposo está trabalhando e está bancando meu estudo, tá? E eu tenho o dia inteiro para estudar. Tudo bem, estuda 6 horas. Tá? Distribui essas 6 horas, põe 1h30 de manhã, outra 1h30 de manhã, tá? Depois 1h30 à tarde, no começo da tarde, lá pelas 17 horas, outra 1h30 no começo da noite. Tá? Divide o tempo. E ao longo desse dia faça atividade física e durma mais. Durma mais. Ao longo do dia faça alguns cochilos que você vai aproveitar muito melhor as suas 6 horas de estudo do que se você passar ralando 10, 12, 15, 16 horas de estudo por dia. Tá? Não vai funcionar. Então a melhor forma de você estudar é estudar as suas 6 horas no máximo por dia. Ah, professor, só 6 horas? Não. Na pior das hipóteses, né, se você tem que acabar um capítulo, acabar um exercício, faz 6h15, 6h30. Nem tudo tem que ser assim tão rígido, tá? E se você um dia estudar 5h30 também, isso não vai ser o fim do mundo, tá? É só um parâmetro para você conseguir se orientar e se organizar em função do seu tempo de estudo, tá? Então, aqui nós já temos dicas importantes, tá? Pegar o seu período de estudo de 1h30, dividir esse período de estudo com alguns pequenos intervalos de 5 ou 10 minutos. Isso é uma coisa muito importante para ser feita. Estudar, de preferência, entre as 9 e as 13 da manhã e depois entre as 17 e 21 horas. Tá? Estudar no máximo 6 horas por dia. Mais do que isso você não vai render. Tá? Ah, professor, mas eu quero estudar eu quero fazer mais um período, eu quero estudar 7h30. Bom, então nesse caso, se por um acaso você de fato tem todo esse tempo disponível, tá? O que você pode fazer é aproveitar esse tempo remanescente que você ficaria, digamos, ocioso, para fazer 2 coisas muito importantes.
tá? Ou pelo menos 3 coisas. Aproveitar esse tempo para dormir um pouco mais, porque o sono ele ajuda no processo de fixação, de consolidação do que você estudou. Primeira coisa, então, dormir um pouco mais. Você pode até tirar alguns cochilos durante o dia, isso vai ser muito importante para a fixação da sua aprendizagem. O segundo ponto, fazer algum tipo de atividade física. É unânime no mundo das neurociências que a atividade física ajuda no processo de consolidação das suas memórias e na saúde do seu cérebro, tá bom? Então, primeira coisa, dormir um pouco mais. Segunda coisa, fazer atividade física. E a terceira coisa, muito importante, fazer uma revisão dos estudos daquilo que você estudou durante o seu dia, tá? Então, se você tem, de fato, tempo sobrando, tá? Então você usa o seu último período do dia só para fazer revisões daquilo que você estudou ao longo do seu dia. O seu último período de estudos, caso você possa, de fato, né, ter tanto tempo de estudos assim, o seu último período você se dedica única e exclusivamente a revisar tudo o que você estudou hoje. Tá? Então você estudou, sei lá, das 9 às 10h30 de manhã, depois das 11 até meio-dia e meio, tá? Meio-dia e meia. Aí você retoma os seus estudos às 17 horas, vai das 17 às 18h30, depois das 7 das 19 horas às 20h30. E se você quer estudar um pouco mais, tá? Você faz o quê? Até às 10 horas, mais ou menos, 10 e pouco, você simplesmente faz uma revisão de tudo aquilo que você estudou, tá? Mas veja só, aqui a gente entrou num outro assunto, que é a revisão dos estudos, né? Então, só para revisar e fixar. Se você tem esse tempo sobressalente, durma um pouco mais, faça atividade física e faça a revisão dos estudos. Tá? De qualquer forma, essas 3 coisas que são importantíssimas para a sua aprendizagem, você vai ter que fazer mesmo se você tiver um tempo menor de estudos. Tá? Essas são coisas que você vai ter que fazer durante todo o seu período de preparação, durante o seu ano de preparação, os seus 2 anos de preparação, seja lá qual for, é o tempo que você vai levar para se preparar para a sua prova, para o seu concurso, ou para, enfim, para aprender um idioma, tá? Então essas 3 coisas elas ajudam muito na fixação da sua aprendizagem. Mas, em se tratando da revisão, é importante que você saiba o significado dessa palavra, dessa frase mágica que eu vou te falar agora. Isso aqui é uma frase mágica, tá? Ela tem superpoderes. A frase é essa: a aprendizagem está nas pontas. A aprendizagem está nas pontas. Fecha o seu olho agora e grave, repita isso na sua memória. A aprendizagem está nas pontas. Professor Rubens, o que significa isso? O que significa isso? Bom, eu vou falar aqui rapidamente o que significa isso. E se você quiser aprofundar isso, você também pode assistir o vídeo que está aqui no IGTV e no canal do YouTube sobre a revisão dos estudos. Tá? E lá também no canal do Telegram. Tá? No meu canal do Telegram tem esse vídeo sobre a revisão dos estudos. Antes de seguir, eu quero convidá-los para a websérie Aprovado em 1 Ano, que começa segunda-feira, dia 15 de março. Tá? Então, você se inscreve lá, tá no link da bio do Instagram, Como Estudar. Você tem o link para você fazer o seu cadastro e participar da websérie Aprovado em 1 Ano. Então, vão ser 3 videoaulas que vão te ajudar a entender como mensurar, como medir a qualidade dos seus hábitos de estudos e como melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos, tá? Porque ali, inclusive numa das aulas eu vou falar um pouquinho sobre a revisão dos estudos também. Acho que na primeira aula eu falo sobre a revisão dos estudos e sobre essa história da aprendizagem que está nas pontas, tá bom? Então, no link da bio do Instagram, você clica lá, a página é aprovadoem1ano.com.br. Só que esse 1 é um número, aprovado em numeral 1, ano.com.br, tá? Tá aqui no link da bio, é só clicar que você vai cair na página, faça a sua inscrição e a partir de segunda-feira você já começa a receber os e-mails com os links das aulas que serão publicadas a partir da segunda-feira, do dia 15 de março, tá? Então,
Na primeira aula eu falo um pouco sobre a aprendizagem estar nas pontas, sobre a revisão dos estudos, mas eu vou dar um spoiler aqui. Vou dar um spoiler para que, se você nunca viu nenhum dos meus vídeos, vocês sabem que, se você não viu, você não sabe, mas se você já viu, você sabe que eu repito muito isso, do fato da aprendizagem estar nas pontas. Por quê? Porque aqui você tem o seu período de estudos, 1h30, tá? 1h30, 60 minutos, 30 minutos, não importa, não importa. Sempre que você for estudar, nas pontas do seu período de estudos, ou seja, no início e no final do seu período de estudos, você tem que revisar. Revisar o quê, professor? No início, você revisa aquilo que você estudou num outro dia. Antes, um dia anterior, 2 dias anteriores, semana passada. E no fim do seu período de estudos, você revisa o que você acabou de estudar aqui nesse período. Tá? Então, eu estou aqui com esse livro aqui, ó. Estou lendo esse livro aqui. Tá? É um livro complicado. Matéria e Mente, Mário Bung. Não dá nem para ler direitinho, até que é difícil, até o título é difícil de ler. Então, eu já comecei a ler, já está pintadinho, tá vendo? Eu comecei a ler. Mas não acabei ainda. Então, quando eu for reiniciar a leitura desse livro, daqui a pouco eu vou começar a vou retomar a leitura. Então, antes de começar a ler o conteúdo novo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar lembrar, bom, o que eu já aprendi com esse livro? O que eu li ontem? O que eu li ontem nesse livro? O que eu lembro da leitura de ontem desse livro? Tá? Então, antes de começar, eu já faço a revisão do que eu já sei, do que eu já aprendi. Se por um acaso me faltar alguma coisa, o livro está aqui, ó, pintadinho, riscadinho, tá vendo? Então, o que eu faço? Aí eu leio exatamente aquilo que eu já marquei. Isso antes de começar a ler o conteúdo novo, ó. Tá marcado, anotado, né? Então, eu leio aquilo que primeiro eu faço esse esforço mental, né, sozinho, sem a muleta da anotação, eu tento relembrar daquilo que eu li ontem a respeito desse livro aqui, nesse livro aqui. Tento relembrar, tento fazer esse esforço. Esse esforço no início do período de estudo é mágico, é poderosíssimo. Tá? Então a mágica está aqui, tá? Nas pontas, nas pontas. Então, a primeira ponta, logo no início do seu estudo, você faz essa revisão. Tá? Tentando recuperar aquilo que você aprendeu ontem na sua leitura, no seu estudo, na sua aula, seja lá no que for. Muito bem. Aí eu li aqui 20, 30 páginas. Tá? E passou-se 1 hora, eu li essas 30 páginas e vou encerrar o meu período de leitura. O que eu faço? Antes de fechar o livro e levantar o bumbum da cadeira e vazar, o que eu faço? Eu paro e faço a revisão mental do que eu acabei de ler. Do que eu acabei de ler. Isso aqui é fundamental para a fixação. Fundamental. Então, de novo, eu acabei de ler aqui na página, estou inventando aqui, na página 50. Acabei de ler, eu li da página 20 à página 50 hoje, tá bom? Então agora, antes de fechar o livro, eu faço uma revisão mental daquilo que eu acabei de ler. Eu tento fechar o meu olho, fechar meus olhos aqui e lembrar sozinho o que eu acabei de ler. Tá? Se eu tiver muita dificuldade, eu volto para as minhas anotações. Eu volto para os meus riscos, para os meus grifos, tá? Para que eu consiga fixar um pouco mais do que eu acabei de ler. Eventualmente, se eu for fazer uma corrida, se eu for lavar o quintal, se eu for molhar as plantas aqui de casa, que em casa tem um jardim enorme, se eu for molhar as plantas, eu estou lá molhando as plantas, estou tentando lembrar do que eu li. Olha, aquela ideia do Mário Bung, do livro lá que está lendo, é muito interessante. Então, eu estou lá molhando as plantas, né? Em vez de devagar, de ficar pensando, sei lá, né, qualquer coisa aí, né? Eu estou fazendo uma revisão da minha leitura. Tá? Então esses dois procedimentos são mágicos. Então lembra que eu falei logo no comecinho da live que assim como os 90 minutos de um jogo de futebol têm as suas regras, tá? Então a gente faz a ponte agora com o comecinho da nossa live. Assim como um jogo de futebol de 90 minutos tem as suas regras, tá? O jogo começa, um começa a bater a bola, cada adversário tem que jogar a bola no gol do outro, enfim. O seu período de estudo também tem regras. Quais são as regras? As primeiras regras. Sentar e saber quanto vai durar o seu tempo de estudo. Vou estudar meia hora, 60 minutos, 90 minutos. Tá? Depois dividir esse seu tempo de estudos com alguns intervalos. Tá? E na hora que você começa a estudar, na primeira ponta,
Logo no comecinho, você faz o quê? Você já tenta recapitular, relembrar mentalmente aquilo que você estudou sobre esse assunto no dia anterior ou num período anterior de estudos. Se você for, por exemplo, você estudou de português de manhã e depois estudou português de tarde, não tem problema. Quando você for começar o seu estudo da tarde de português, no iniciozinho do seu período de estudos, você recapitula, rememora, relembra aquilo que você estudou no período da manhã, tá? Ou ontem ou antes de ontem, na última vez que você estudou, tá? Aí você gasta lá seus 30, 60, 90 minutos, tá? No finalzinho, quando tiver para acabar, quando tiver faltando uns 5, 10 minutos para você acabar, você retoma, repete aquilo que você acabou de estudar, tá? Então, essa estratégia não, essa técnica, isso é uma técnica, não é uma estratégia. Essa técnica de revisão dos estudos nas pontas, isso muda o seu jogo. Isso muda completamente a sua aprendizagem. O que é muito comum, tá? 99% das pessoas fazem isso, e é muito errado, é o cara pegar o livro aqui, ó. Eu leio hoje da página 1 até a página 30. Amanhã eu começo na página 31, vou até a página 50. Depois da manhã eu começo na página 51, vou até a página 80, e assim eu vou direto, pá, 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 pá. Aí o cara fala bonito da vida, li um livro numa semana, né? Beleza, conta pra mim o que você leu. Não lembro direito. Né? Essa é a coisa mais comum do mundo. Por quê? Porque ele leu direto. Não adianta, o seu cérebro não tem a capacidade, nosso cérebro não tem a capacidade de ler um livro aqui de 300 páginas, nossa, eu tô cego, 400 páginas em uma semana e assimilar tudo. Não tem, não tem. Você pode ser o gênio que for, tá? Não tem. E os gênios, eles só são gênios porque eles conseguem repetir, revisar, pensar o tempo todo naquilo que eles estão estudando, tá? Então, você precisa fatiar. A gente precisa aprender aos pouquinhos, porque o nosso cérebro processa nossa informação, nosso cérebro processa a informação que precisa ser assimilada aos pouquinhos, por partes, tá? Por trechos. A gente não consegue ler um livro e sair repetindo o livro logo depois da sua leitura. Se tem alguém que faz isso, tá? É uma pessoa anormal. Nós temos os chamados savants, né, que são pessoas que estão dentro do espectro autista e conseguem decorar páginas e páginas, às vezes com muito pouco tempo de leitura, mas ele só repete, ele não tem a compreensão do que ele leu. Então isso também não adianta nada. Né? Ele consegue decorar, mas não consegue entender, não consegue explicar, não consegue relacionar aquilo que ele acabou de ler com outras coisas. Então ele não tem a capacidade de pensar e refletir sobre o que aprendeu. E é isso que você precisa fazer. Adquirir a capacidade de pensar, de refletir sobre aquilo que você acabou de aprender, tá? Mas isso aqui também serve para o piano, para o violão, para o xadrez, para matemática, para qualquer coisa, tá? Eu já falei várias vezes que eu faço Kumon, né? É uma pia de Kumon aqui para fazer. Então, Kumon é um exercício, uma metodologia de aprendizagem de matemática. Então eu faço Kumon. Meu filho já fez o Kumon de matemática, acabou. Fez matemática, português, inglês, acabou os três. Minha filha faz o de matemática, ela começou, parou. E aí, para estimulá-la, eu comecei junto com ela. Né? Hoje ela está na minha frente, eu estou atrás dela. Mas, não estou fazendo propaganda do Kumon aqui não, só estou contando. Mas o Kumon tem isso, né? Um pouco de exercício todo dia e você sempre revisa, sempre faz revisões. Sempre faz revisões. O exercício de amanhã tem um pouco do exercício de hoje, né? E o exercício de hoje tem um pouco do exercício de ontem, então você sempre vai revisando e aprendendo e fixando gradualmente, tá bom? Então a gente já gastou mais ou menos uns 40 minutos aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O horário, quanto tempo, qual o pior horário, eu já falei que é às 14h55, em torno disso, né? Fiz algumas anotações aqui que eram mais importantes, tá? Aqui, ainda com relação ao tempo, né? Quanto tempo devo dormir? Então, nessa pesquisa do Carl Anders Ericsson que eu falei para vocês, ele percebeu que os maiores gênios, os experts, aqueles caras que são bons em alguma coisa, numa determinada habilidade, geralmente eles fazem cochilos ao longo do dia,
tá? E eles dormem cerca de 8 horas e 36 minutos em média, tá bom? Eles dormem cerca de 8 horas e 30, ou seja, eles dormem mais do que as chamadas 8 horas necessárias para nós mortais, simples mortais, tá bom? E isso é muito significativo, porque como eles são muito bons em alguma coisa, significa que eles são bons em aprender aquilo no qual eles são bons, né? Então, os bons enxadristas, os bons nadadores, os bons esportistas, geralmente eles dormem mais do que aqueles que não são tão bons assim. Tá? E isso foi mensurado, isso também foi medido. Então se descobriu, no caso específico desses violinistas que o Carl Anders Ericsson estudou, ele percebeu que os melhores violinistas do mundo, considerados os melhores violinistas do mundo, eles em geral dormiam 5 horas por semana a mais do que os violinistas considerados bons. Então, os melhores violinistas dormiam cerca de 5 horas a mais do que os bons violinistas, tá bom? Então o que a gente percebe é isso, que o sono ele é fundamental para a fixação de tudo aquilo que você está aprendendo. Teve um estudo também feito com jogadores da NBA, naquele livro A Mente Organizada, acho que A Mente Organizada, está aqui em algum lugar na biblioteca, deve estar aqui atrás, mas eu não estou vendo aqui, também não vou sair daqui para procurar o livro agora. Mas, nesse livro A Mente Organizada, o autor fala que alguns jogadores da NBA, de basquete, né, americana, aqueles jogadores que dormiam cerca de 9 a 10 horas por noite, tá, eles acertavam os arremessos de 3 pontos, eles tinham um acerto de 10% a mais. Tá? Então, quando eles dormiam mais, eles acertavam mais 10% nos arremessos de 3 pontos. Então, estão chamando o sono de o novo ópio. O novo ópio. Nessa nossa era tão ocupada, tão corrida, a gente quer dormir pouco, quer dormir menos para aproveitar mais as coisas, né? Mas todos os estudos dizem que o sono, de fato, ele tem essa função restauradora. Todos nós sabemos disso, que nós precisamos dormir para nos restaurar, mas também agora estamos descobrindo que o sono tem uma função de consolidação da nossa aprendizagem. Tá? Então, se você puder, se você estiver numa fase preparatória para que envolva a aprendizagem e que, portanto, tenha como escopo, como objetivo, um concurso, um vestibular, né, um aprendizado de idioma, seja lá o que quiser, seja lá o que for, ou se você simplesmente quer aproveitar melhor a sua faculdade, melhor o seu cursinho, melhor o seu ensino médio, saiba que é bom que você durma um pouco mais. Tá? Não estou falando para você dormir 10 horas, 12 horas por noite. Se você precisa dormir tudo isso, beleza, durma. Né? O importante é que você acorde restaurado. Mas aqueles que aprendem com mais robustez, com mais fixação, né? Com mais profundidade e permanência, eles dormem um pouco mais do que a média dessas 8 horas tão divulgadas por aí. Tá bom, pessoal? E você vai aprender algumas coisas muito importantes para o seu processo de aprendizagem. E se você estiver dentro de um processo de preparação para um concurso público, para um vestibular ou para uma prova qualquer, você precisa participar dessa websérie aprovada em um ano, tá? Porque vai ser essencial para você descobrir algumas coisas que são importantes ali e algumas coisas que, modéstia à parte, elas são exclusivas minhas, né? Algumas descobertas que eu fiz com relação à aprendizagem, porque é uma coisa que eu estou estudando há mais de 20 anos, né? E estou agora escrevendo mais 2 livros sobre memória, consciência e aprendizagem, tá? E esse ano eu acabei um curso de... Oi, Fabiana, tudo bem? Fabi, eu ia falar do nosso curso no Einstein, Fabiana. Tá? Então, esse ano eu acabei o curso de pós-graduação no Einstein. A Fabiana, que acabou de entrar aqui também,
acho que encerrou o curso dela de especialização no Einstein sobre neurociência, né, um curso de especialização em neurociência. Então isso me ajudou muito a aprofundar os aspectos relativos à aprendizagem, à memória, à consciência, que são coisas que estão dentro do meu escopo de pesquisa e de criação, enfim, tá bom? Então é isso. Um grande abraço e até mais!